Senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. A hora chegou, né? O que a gente estava temendo aconteceu. O Cacai, o advogado petista, né, que passeia pelo Supremo, ele disse há pouco tempo, poucos dias, que o Bolsonaro seria preso entre setembro e outubro, né? Ah, Marcelo, mas é um bobo falando, não sei o quê. Pessoal, ele tem contato lá dentro. Ele tem. Tanto é que foi até questionado, né? Como um advogado que ele não é parte, ele não é parte. Como que o advogado que não é parte do processo, e mesmo se fosse, o advogado ele não pode prever prisão de ninguém. Não. Nem o juiz pode. Isso aí não decorrer do processo. Mas o Cacai disse que o Eduardo está desesperado, que o pai dele vai ser preso. O Paulo Pimenta, ele também sugeriu, né? O Paulo Pimenta, o Montanha, né? Aí do Rio Grande do Sul. Um abraço ao povo do Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês aí, tá bom? Então, o Paulo Pimenta, ele disse também no mês de setembro, né? No mês de setembro, a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Querem prender ele. E Moraes decidiu agora, peraí. Querem prender ele, pessoal, para poder ele não fazer campanha. Porque não pode proibir ele de andar, né? Igual ele está no Rio Grande do Norte, depois ele vai para outro lugar, e todo mundo. E o Supremo está morrendo de medo. Inclusive, o Lula falou ontem, hoje, nós tivemos uma fala do um senador aí, que eu esqueci o nome dele. Ele disse o seguinte: que em 2027 há uma grande possibilidade da direita fazer o maior número de senadores. Ele disse agora há pouco. Lula falou ontem. Os ministros estão desesperados, querendo que outros venham candidato aí para poder ir para o Senado, porque sabe que o Senado será reformado e eles sofrerão impeachment. Por isso que estão querendo prender Jair Messias Bolsonaro, para que ele não faça política. Mas se prender é pior. Vamos ver aqui então? O Bolsonaro é tanto processo que o Moraes ele arruma que a gente tem que frisar aqui. O Bolsonaro será ouvido na quinta-feira, né? O dia 5, né? O dia 5, às 3 horas da tarde. Então, o Bolsonaro, quinta-feira, vai ser ouvido pela Polícia Federal. Naquele caso do filho dele, né? Aquele caso lá do filho dele, lá do Eduardo. Esse processo ele está começando. Então a gente tem que explicar aqui, porque quinta-feira ele já será ouvido. Porém, o Moraes marcou aqui já o depoimento dele em outro processo. Esse não está no começo, esse já está chegando no fim, que é o processo do golpe de Estado. Então, veja, tem um processo começando e o outro se encerrando, e com a velocidade da luz, que eu nunca vi tão rápido assim. Então, tá, ó, o Moraes acaba de decidir a data do interrogatório de Jair Messias Bolsonaro. Ele vai falar cara a cara com o Moraes, ele vai estar cara a cara com o Cid, ex-presidente e mais 7 pessoas do Núcleo 1, né, do Núcleo 1, ali por suposta ali de tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, então, ele definiu hoje a data que será que, conforme estabeleceu o juiz do STF,
e mais 6 pessoas serão ouvidas na primeira turma. Então, vamos lá. A primeira turma, a partir do dia 9. Então, a partir do dia 9, aí você vai falar assim, mas 9 é domingo. Não, 9 é segunda, né? 9 é segunda-feira. Então, olha só. A partir de segunda-feira, começa, então, os interrogatórios de Bolsonaro. Espera aí, que eu quero te explicar isso aí. Espera aí. Então, ó, a partir do próximo dia 9. Segunda-feira, então, é outra situação. Quinta-feira é um processo, segunda é outro. As sessões devem ocorrer ao longo da semana que vem. Será a primeira vez que Bolsonaro ficará cara a cara com o tenente-coronel Mauro Cid. Bolsonaro responde no STF por suposta tentativa de golpe de Estado, né, e outros crimes. Quem será ouvido durante a semana? Jair Messias Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Alexandre Ramage, Anderson Torres, Almir Ganier, Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Cid. Então, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas que será ouvida ali no dia, a partir do dia 9. Veja bem, pessoal. Veja bem que esse processo ele está indo na velocidade da luz. Veja que as testemunhas já foram ouvidas. Quem são elas? O Tarcísio foi ouvido, Mourão foi ouvido, né? E outros que Bolsonaro até disse que não queria mais, né? Ele rejeitou outros aí. Mas foram ouvidas muitas pessoas. O ex-comandante do Exército foi ouvido, o Garnier foi ouvido, né? O... Teve aquele outro também que discutiu com o Moraes lá, né? Então, teve várias pessoas que já deram o seu depoimento. Então, a fase de depoimento acabou. Veja que o processo agora avança. Avança, né? Agora é coletar o depoimento, ó, dos réus, dos 8. E isso vai acontecer tudo na próxima semana. Então, na próxima semana, essa semana que passou foi a semana das testemunhas, que já acabou. Semana que vem, o depoimento pessoal dos réus. Na outra semana, pessoal, já começa as alegações dos advogados, né? As alegações finais dos advogados, para que daí já o ministro já começa o Zanin coloca em pauta, né? Por que Zanin? Ele é o presidente da primeira turma, né? Ele coloca em pauta, mas quem manda é o Moraes. É verdade, né? Quem manda ali é o Moraes, né? O Zanin tá ali, né? Só, né? Enfim. Tanto que em outro processo aí, o Moraes deu um prazo de 24 horas para o Zanin pautar, lembra? Ele dá ordem para cima. É estranho aquele negócio lá. Então, meus amigos, nós já só temos essa semana, a outra, na outra, pronto. Já começa o processo se encerrar. O processo começa a se encerrar. Para quando os ministros voltarem do recesso, né, já o Zanin já pautar, então, aí. Então, a previsão do Cacai, que era setembro, outubro, o final do processo, ele estava correto em afirmar essa informação privilegiada que um advogado ele tem no Supremo Tribunal Federal, que nem parte ele é. Então, depois disso, aí já vem o Moraes, né? O Zanin pauta e o Moraes é o primeiro a votar, né? Ele vota e aí, mesma coisa que acontece com o pessoal do 8 de janeiro, ele dá o voto primeiro para absolver, para condenar os 8 primeiro, né? Os 8, que é o núcleo 1, né? Foi dividido 39 pessoas, foi dividido em núcleos de 8 pessoas, né? Então, o Moraes, ele vota,
Depois, em seguida, os outros ministros vão votar. Lembrando que é a primeira turma. Ah, Marcelo, o Nunes Marques vai pedir vista. Não, não, pessoal. O Nunes Marques está na segunda turma. O André Mendonça está na segunda turma. O Moraes, ele está com Dino, Zanin, Carmen Lúcia e Fux. A nossa esperança nisso aí é o Fux, né? Que está na primeira turma. Ele. Por quê, meu irmão? Se não for ele, nessa primeira turma nós estamos lascados. E aí o Moraes, mas ele é sozinho. O Fux é sozinho. O máximo que o Fux pode pedir ali, o máximo, é vista. Mas os ministros podem antecipar o voto. Te dou um exemplo. Vamos imaginar que o Moraes ali pede ali 10 anos para o Bolsonaro, né? De pena. Imaginar aqui, 10 anos. Aí vai votar Fux. Fux pede vista. Pô, os ministros podem antecipar o voto. Não, eu sigo o Moraes, eu sigo o Moraes. Aconteceu com a Carla Zambelli, né? Naquele negócio da arma. Ela já foi condenada, mas o Nunes pediu vista, né? Pediu vista e a hora que voltar, é só voltar para ela ser condenada, né? Já está condenada. Só vai anunciar a palavra final, né? Então, os ministros, eles podem não votar ou votar. No caso da Zambelli, eles votaram. No caso da Débora, eles não votaram, lembra? O Fux pediu vista, não foi? E os outros ministros não votaram. Teve a manifestação, quando a manifestação acabou, que voltou, né? Voltou em pauta, eles acabaram votando e condenando mesmo a 14. Bolsonaro vai ser a mesma coisa, tá? O ministro vai votar, e aí vamos ver se vai ter uma vista, se não, mas se tiver vista também é 90 dias. Com 90 dias tem que devolver o processo, ele volta automático e aí eles votam, né? Então, pode ser que tenha uma vista aí, né? A única vista que sai, repito, é do Fux. Os outros não vão pedir vista, os outros estão com sede de condenar. E se o Fux pedir vista, isso vai se arrastar para o final do ano, ano que vem. Ano que vem. Porque já começa outro recesso aí, né? Então vai ser complicado esse negócio aí, né? Vai ser complicado esse negócio aí. Dependendo se atrasar um pouquinho aí, isso vai se estender para o próximo ano. E os ministros já falaram que não vão, né? Eles não querem estender para o próximo ano. Eles querem decidir isso ainda este ano. E eles podem, né? Eles podem sim. Repito, se mesmo se ficar para o ano que vem, só o voto do Fux, os outros antecipam o voto, né? Antecipa o voto. E aí, meu irmão, né? Aí já viu, né? Não vai ter jeito, tá? O Bolsonaro, então, pode ser, tem dois caminhos para o Bolsonaro. A gente fala o Bolsonaro, né, pessoal? Mas tem Braga Neto, tem muita gente nessa turma aí. Anderson Torres são gente poderosa que está aí, né? São dois generais, né? O Heleno, né? O Heleno, o Braga Neto, que está preso, o Ramagem, que é deputado. O Ramagem, ele ser condenado aí nesse processo, ele perde o mandato, né? Mais um da direita perdendo o mandato, já é Zambelli, e agora o Ramagem, ele sendo condenado a mais de 2 anos, ele perde o mandato, pessoal. Né? Você já pensou? Né? O Ramagem perdeu o mandato também? E perde mesmo, tá? E perde mesmo. Se for condenado, sim. Porque a Câmara salvou ele, mas o Supremo derrubou, né? De novo. Derrubou de novo. Então, no caso de absolvição, acaba-se o processo. No caso de condenação, eu pegar uma fala ali do Moraes, ele disse que o Bolsonaro poderia se safar do ato criminal, né? Mas ele continuaria inelegível. Ele disse isso, eu não sei por quê, tá, pessoal? Não sei por quê que ele disse isso, que pode ser que ele se safa ali da esfera criminal. Eu não entendi. Vamos aguardar aí o que pode acontecer nesse julgamento. Se for condenado, né, pessoal? Ali, no voto, o ministro, ele já decide, ele decide assim, ele diz assim, olha, que
igual fizeram com a Zambelli, né? 10 anos, pagamento de multa e o regime fechado. Pronto. Acabou o julgamento, o Bolsonaro condenado, ele se entrega a uma delegacia, né, da Polícia Federal, e ali eles vão decidir onde que ele vai cumprir sua pena, assim como os outros demais. O único que não vai precisar se apresentar é o Braga Neto. O Braga Neto, ele já está preso, né? O Braga Neto, por exemplo, se ele for condenado a 10 anos, ele já tem ali, ele está preso 6 meses, né? Um pouquinho mais. Então, seria 9 anos e meio. Ele já pagou meio, né? Meio ano ali, já que está preso. Então, isso, vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa para acontecer. A próxima semana promete ser muito. Imagina o Bolsonaro encontrar Mauro Cid, né? Mauro Cid que falou da Michelle, fez essa delação que ninguém viu, mas essa delação me parece que ela existe mesmo, né? Toda manipulada, mas ela existe, sim. Né? Uma delação que foi mudada 12 vezes. Como é que você vai acreditar numa delação dessa? Mas para o Moraes, né? O que vale é o Moraes. Ele que decidiu que vale está valendo. Quem somos nós, mortais, para falar não vale? A gente pode até falar, igual eu estou falando. Mas isso tem o quê? Tem que mudança jurídica tem? Nenhuma, porque o Moraes que disse que está valendo, igual a minuta mesmo, né? Tal minuta aí. Ele fala que aquilo existe, que aquilo vale, não sei o quê, papapá. E é um lixo, né? Essa minuta é um lixo. Mas fazer o quê? Ele diz que é assim que tem que ser julgado, né? Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a prisão ou a absolvição de Bolsonaro, pessoal, ela está muito perto. Mas está praticamente batendo a porta. As duas coisas, absolvição ou prisão. Deles todos, alguns, metade, 2, 1, 3, depende muito. Ou todos condenados, né? Todos condenados. Já o próprio Bolsonaro já falou que pode chegar a 40 anos, né? Ele mesmo disse. Esse processo aí chega a 40 anos de prisão, né? E aonde Bolsonaro ficará preso, se caso ele for preso? Aí vê, né, pessoal, se vai ser no quartel, né? Em qualquer lugar aí que acomode o Bolsonaro. Eu sempre digo a vocês, e eu vou repetir, na minha mente, não entra essa ideia de Bolsonaro preso, tá? Isso não consegue, eu não consigo imaginar isso, né? Do outro lado, temos o Moraes acuado, que está acelerando, lei dos Estados Unidos sendo aplicada, um monte de coisa, e ele está lutando com as suas armas. Lembrando que o ministro, ele não arreda o pé. Ele é um homem muito difícil, ele é um homem duro na queda, e ele continua lutando, né, futucando a onça com a vara curta, como se diz. Ele pode causar um colapso no Brasil, né, e ele sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem disso que pode causar, mas ele insiste em seguir com esse processo e querer condenar Jair Messias Bolsonaro, e muitas vezes, quando está com muita sede ao pote, ele pode acabar perdendo. Ele já sabe disso, o Moraes, porque ele faz isso com o senhor Alan dos Santos e com o Oswaldo Eustáquio e não ganha uma, né? Ele perde todas, mas ele continua lutando. Você vê que o Alan mesmo, ele já criou quantas dezenas de contas? O Constantino, né, e tal, e ele continua mandando derrubar. Agora o Alan voltou, né, com as redes aí, depois que o sabão que os Estados Unidos deu no Moraes, não sei se ele vai derrubar, mas olha a perseguição para cima desses caras há anos aí. Ele não desiste, pessoal. Ele aplica a multa, ele não desiste. É um homem muito difícil. Mas vamos ver agora que o processo está chegando à sua fase final. Pelo que eu estou vendo aí, nós estamos agora em junho, né? Acredito que em julho ali, né? Eles também vão sair de recesso, mas a previsão do Cacai realmente estava correta, né? Estava correta. Setembro, outubro, aí o processo se encerra mesmo, tá bom? Curta, compartilha, forte abraço.